Vamos começar mais um episódio de podcast. Hoje com um convidado pra lá de especial. Tenho certeza que vocês vão aprender muito com ele. Com vocês, Miguel Ilgas. Opa! Farmacêutico pela USP Campinas, especialista em suplementação e saúde estética, mestrado em ciências da saúde, professor de graduação da Universidade de São Francisco, professor de pós-graduação em saúde estética no Nepulga, Campinas, e pioneiro em consultório farmacêutico em Campinas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Eu li porque senão eu ia esquecer alguma coisa. Não tem problema, fica tranquila. É muita coisa, gente. É muita coisa, todo mundo se perde, não tem problema. Gente importante, né? Olha, eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Acho que a gente vai ter muitas coisas legais pra falar. A gente tava tendo um spoiler ali nos bastidores do que a gente ia colocar nessa mesa aqui tão importante, que acho que vai ser bom pra todo mundo. Aí eu já fiz alguns podcasts comigo, a gente desenvolve muito assunto. E esse assunto, quando a gente conversou lá fora, de o que a gente vai falar, porque a gente já falou tanta coisa legal, né, Mi? Foi. E acho que isso que a gente vai falar hoje é um pouco inédito, né? É uma coisa que... A gente não conversou disso ainda. E nem, na verdade, esse convite... Ficar quieta, né? Não, pode falar, não tem problema. Não posso, porque eu falo muito. Pode, não tem problema. A gente gosta de quem fala bastante. A gente não fala, inclusive, bastante. A gente quase não perde mais de uma hora quando a gente tá junto, falando sobre coisas da vida. Mas quando veio o convite, eu falei, meu Deus, o que a gente vai falar? Inclusive, eu saí de casa e pensei, do que falaremos? Hoje ganhamos esse presente já, do que vai ser, né, doutora? E aí, então, o que a gente vai começar a falar? O que né, a gente achou interessante? Pouco se usa de medicação, né, nessa fase do puerpério, né? Porque às vezes quando o pediatra às vezes tem algumas limitações a depender da escola do pediatra, né? Até mesmo alimentares, alguns pediatras restringem, né, pacientes. E aí, a gente tem muitas transformações, né? A mulher tem muita expectativa, às vezes, em relação a seu peso, melhora do peso, a querer energia, a concentração, foco, a história do sono. E a gente tem a ajuda hoje em dia de muitos nutracêuticos, inclusive acho que é um mercado aí que tá por vir muito grande, né? É muito ascendente, mais de exploração, né? Mi, então o que eu queria, para começar é isso, como que você enxerga assim o uso, você ainda mais que faz consultório, né, de farmacologia, como que você enxerga a ação desses nutracêuticos na clínica do paciente? Você prescreve, o que você acha interessante, qual é o momento de utilizar, como que funciona isso? É assim, doutora, quando a gente fala sobre mulher e quando a gente fala do pós-parto, é sempre um desafio muito grande. Como você mesma disse, quando a gente fala de medicamentos a gente não tem segurança praticamente em nenhum quando a gente fala dessa população específica. Sim. Porque o maior medo hoje em dia, acredito, de todo mundo, inclusive das próprias mães, nessa fase de puerpério, e ainda mais se elas amamentam, é levar aquela substância química, que o medicamento é uma substância química, para aquela criança que ainda está em processo de evolução, processo de desenvolvimento, né? E quando a gente fala sobre energia, nutracêuticos, nutrientes, a gente está falando de natureza. Vale lembrar que desde os primórdios da nossa existência, a natureza está presente na vida humana. Só que a gente, por conta da evolução, acabou invadindo o espaço dela, né? E aí a natureza acabou ficando um pouco mais distante desse convívio, mas que ela é muito essencial. Hoje, quando a gente fala de um pós-parto, de um puerpério, a gente tem aquelas mães, aquelas mulheres que têm aquelas fases maravilhosas de vida que falam, meu Deus, foi o melhor puerpério, eu viveria tudo de novo, e tem aquelas que falam, pelo amor de Deus, nunca mais eu quero uma gravidez, não é? Exato. Não sei como é o dia a dia de vocês. Eu acho até que a maioria, né? A maioria passa por um puerpério ruim. São poucas que conseguem lidar com tudo isso que acontece no puerpério. Inclusive, quando elas são, assim, primigestas, né?
Elas já chegam falando assim, não, só vou ter esse e não quero mais. Não quero mais. Exatamente. E eu acho que isso é uma culpa, inclusive, nossa, de profissional de saúde, porque quando a gente faz uma consulta, igual a doutora trabalha, a Elisa também, no processo de preparação dessa gestação, quando acontece, a gente acaba esquecendo de algumas coisas que são muito importantes, que vão, com um efeito cumulativo, lá na frente trazer um benefício para essa mãe, até mesmo para essa criança, quando a gente tem contato. Com o nutriente não é diferente. Né? Com o nutriente não é diferente. Quando a gente precisa fazer uma reserva energética, por exemplo, para que ela tenha um processo de amamentação significativo, muito bom, a gente precisa nutrir essa mãe, né? Fala-se muito das terapias injetáveis hoje em dia, da utilização de suplementos de acordo com a necessidade física de cada pessoa. E legal falar que tem estudo para isso, exatamente. Muito estudo para isso e tá saindo muito mais. Um dos maiores desafios para quem tá tentando engravidar, o casal que tá tentando engravidar, é encontrar o nutriente que realmente falta. É a maior dificuldade. Dentro do consultório, hoje, acredito que tem mudado bastante, a doutora pode até dizer melhor, mas dentro do consultório da ginecologia, uma mulher tentante, a primeira escolha que a gente tem é tratá-la com indutor de ovulação, muitas vezes. Mas será que é só óvulo que ela precisa? Eis a questão, né? Será que é só uma falta de óvulo? Será que ela não precisa de uma suplementação diferente? Tá faltando alguma vitamina? Será que se eu suplementar ela agora... E é só ela que precisa? Exato. Será que aquele espermatozoide que for fazer o processo da fecundação, ele realmente tem energia suficiente para se transformar, se biotransformar e virar uma pessoa? Quais são os defeitos de DNA que eu vou passar para essa criança? Sim. Então, e será que esse casal tem a consciência e o saber, né? A sabedoria de que hoje existem esses caminhos de tratamento para que realmente melhore as condições desse espermatozoide, dessa fertilidade, enfim. A maioria não faz ideia que existe isso tudo. Não faz. A maioria não faz ideia que existe isso tudo. E o que eu acho interessante é isso, Mi. Quando a gente fala essa premissa de que a doença ela começa com uma deficiência de um nutriente, de um fator ali dentro da célula, e é ali que a gente está atuando, né? Exato. A gente tem que ter um tempo antes, né? Porque a doença ela vai aparecer daqui a alguns anos. Então, por isso que o tempo ele faz toda a diferença, né? Quando a gente conversou em alguns podcasts anteriores, hoje a gente fala de preparo para engravidar um ano antes. Um ano antes, pelo menos, no mínimo, exatamente. Porque ali eu vou começar a suprir aquela célula do que ela precisa para que ela faça uma boa ovulação e não necessariamente um controle apenas de ovulação, que às vezes nem precisa. Né? Às vezes nem precisa, exatamente. Quando a gente encontra casais tentantes, assim, é muito legal fazer a entrevista, né? A primeira anamnese com os dois juntos, porque eles acabam se entregando, né? Eles adoram dizer, mas ela não faz isso, por que eu tenho que fazer? Mas só ela vai ter a criança, só ela vai gestar? Ela vai ser a provedora do ventre, mas e o resto? Sim. Né? Hoje a gente sabe que muitas ausências de nutrientes levam a problemas incríveis e muito ruins, na verdade, de saúde, e que depois acabam indo lá pro teu consultório pra gente tratar. Pacientes autistas, pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente não sabia disso até um tempo atrás, mas hoje a ausência de nutriente é a ausência de formação cognitiva. Exato. E cada vez a gente tem menos contato com nutriente, né? Mesmo comendo bem. E a gente acaba... A falta desses nutrientes todos que nós estamos falando acaba que não gera, né, a famosa neuroplasticidade, né? Exato. Que todo mundo fala, certo? Então, assim, para que essa neuroplasticidade exista, o que a gente precisa? Exato. Todo esse processo da neuroplasticidade, como essa criança vai se tornar um adulto logo em seguida, também é super importante. Sim. Até a via de parto é super importante. E às vezes determinadas formulações, determinados procedimentos, determinadas atividades que a gente consegue colocar na vida desse casal tentante, né? Isso vai florescer muito, inclusive a via de parto. Hoje, Mi, o que você acha, né? Que a gente fala até, parece
tão simples, né? O ácido fólico, metilfolato, via como você coloca o ácido fólico, né? Como ele está metabolizado muda, ácido fólico, metilfolato, ácido folínico, aonde ele vai atuar. E às vezes uma suplementação simples como essa interfere num processo, às vezes, de alteração mesmo do DNA, de leitura do DNA. Para a gente falar, então, agora especificamente para ajudar as pessoas, né? Dentro dessa fase, essa fase do tentante, que a gente vai até cada fase, né? Vamos falar da gestação e vamos falar depois do puerpério. O que você acha de interessante de suplementação para uma pessoa normal que eu digo assim, que ela tem uma boa alimentação, né? O que você acha que não pode faltar de nutracêutico? Olha, se for um caso onde a gente vai observar só fator feminino, é importantíssimo que a gente trabalhe com todas as vitaminas do complexo B. Sim. Dê a ela um suporte muito interessante de zinco, ferro e magnésio, que é super importante. E nunca deixar uma mulher que é tentante sem usar ômega 3. O ômega 3 ele tem os ácidos graxos lá, que são maravilhosos para a formação, inclusive da neuroplasticidade da criança. Exato. E da qualidade daqueles óvulos que ela vai expelir durante o processo. E que se ela está num processo que ela quer efetivamente ter uma gravidez saudável e que essa criança se desenvolva bem, ela precisa, pelo menos um ano antes, trabalhar e colocar o ômega 3 no seu dia a dia. É importantíssimo, importantíssimo. Eu acho que essa parte das vitaminas do complexo B, o ômega 3, zinco e magnésio são principais. E aí, o que é legal também a gente falar, você que fala bastante, né, se dá aula, e a gente estava conversando de farmacodinâmica, farmacocinética, essa história da quantidade, né? Então, às vezes a pessoa vai na farmácia, ela escuta a gente falar, e vai lá e ela compra um polivitamínico. Eu ia acabar de falar isso. Você acha que isso ajuda? Ou como que funciona? Os polivitamínicos, eles são produtos que são pensados efetivamente para te dar um suporte mínimo, muito básico, né? Eles são Ele não é específico para você. Não é. Ele é um produto como qualquer outro medicamento, mas que ele vai atuar em diferentes formas. O problema é que muitas vezes ele não... Tem muitas coisas ali dentro que você não vai usar. Sim. Entende? Pode ser que esses excessos, em algum momento, também te prejudiquem. Concordo. Sejam ruins, né? Então, os polivitamínicos, eles vão ajudar? Pode ser que sim, sabe? Se for um caso muito específico. Mas quando a gente fala de um processo como uma tentante, ou um puerpério, ou uma lactante propriamente dita, eu não posso trabalhar com apenas o basal. Que é aquilo que ela precisa para sobreviver, ou aquele casal precisa para sobreviver. Eu preciso trabalhar com grandes quantidades. Quer um exemplo? Vamos falar então de uma paciente minha que a vida inteira sempre foi assistida por um médico e nesses tempos de acompanhamento, ela sempre fazia dosagem de vitamina B12, ali o noivo, são tentantes, sempre faziam uma dosagem de B12 para poder observar como estava a saúde no tal do check-up, né? E ela sempre estava no limite inferior de valor de referência. E sempre dizendo, tá tudo bem? Continua. Tá tudo bem. Você não tá engravidando porque você tá com algum problema. Vamos fazer exame. Faz exame. Nunca, nada apareceu. Óvulos bonitos, tal. Até que um dia eles decidiram evoluir pra FIV. Antes de me conhecer. Tentaram e não deu certo. Não ia dar certo. O problema é que um dia eu tive um estalo na consulta com ela e falei, olha, quando você faz essa dosagem de vitamina B12, você faz no seu período menstrual ou fora dele? Fora dele. Eu geralmente não tiro sangue quando eu tô no período menstrual. Falo, certo, então o próximo a gente vai fazer no seu primeiro dia de menstruação. Tá bom. Foi fazer. Geralmente tava lá em torno dos seus 239, 240. A gente sabe que nesse período, né, fora do processo menstrual, a gente tem um acúmulo maior de B12. Mas quando menstrua, você tem sangramento, você obrigatoriamente precisa de B12 para formar novas células de sangue. E essa paciente dosou. Sabe para quanto foi? 75. Foi no limite inferior da detecção da máquina do laboratório. Falei, então, aqui talvez esteja o problema. Vamos ter que suplementar. Mas é muita coisa. Não é.
Como a gente vai fazer? Vou tomar todos os dias? Não, vamos fazer injetável. Não adianta tomar mais. Não adianta. A gente precisa que isso esteja muito bem regulado. Acontecendo, né? Efetivamente, né? Exatamente. Me explica uma coisa. Até duas. Que eles entendam, tá? Qual a diferença, tá? De ser injetável e ser por via oral. Porque assim, a maioria das pessoas, estima-se na verdade que 30% da população sul-americana aqui do nosso continente tem uma deficiência genética num gene específico que é a ausência do MTHFR, que é o responsável por metabolizar vitamina B12. E ele fica lá no nosso estômago, esse metabolizador, né? Fica lá no nosso estômago quando a gente faz o processo digestivo acontecer. Esses 30%, eles são os dados que a gente tem das pessoas que até agora fizeram o doseamento. Mas a maioria da população não tem acesso a esse exame. Então, estima-se, né, empiricamente, obviamente, que esses 30% sejam a base da coisa. E essa evolução de omeprazol, entre outros inibidores e medicamentos que são para o estômago, que fazem o impedimento da evolução daquele suco gástrico, fazem cada vez mais esse número crescer. Entendi. Se eu não tenho ácido estomacal para fazer essa metabolização, a vitamina B12 vai ser absorvida? Claro que não. Não. Se for, é porque ela deu muita sorte. Então, quando a gente faz uma administração oral, todo esse processo que a vitamina e o mineral precisam passar dentro do estômago, a cápsula e o comprimido também vão precisar. Entendi. Se eu não tenho esse fator que vai metabolizar essa vitamina, não vai funcionar. Ok. Ou se funcionar, vai ser muito pouco. Quando a gente trabalha com suplementação injetável, eu já ofereço aquilo pronto. Já vai direto. Literalmente direto na veia. Né? Então, eu consigo dar para o paciente uma qualidade de vida direto onde precisa. Então, eu evito que o corpo dele tenha esse problema de metabolização ou que tenha alguma outra complicação do sistema digestivo e eu faço essa suplementação sabendo que vai chegar onde precisa. E o nosso corpo é tão inteligente e ele é tão feito para criar e armazenar coisas que são vitais que ele começa a fazer acúmulo dessa suplementação ainda injetável. Isso, né? E aí você para de fazer um processo deficitário de sobrevivência para uma de supervivência. Né? E tudo melhora. Quando a gente fala, por exemplo, de vitamina B12 na saúde da mulher, isso é imprescindível. A mulher amamenta, parte da B12 que ela consome vai para o leite, vai para a criança. Quando a criança começa a consumir essas vitaminas pelo leite materno, ela começa a ter um desenvolvimento de raciocínio muito grande. Exato. Então, hoje se fala muito daquela criança que tem o vício em telas, porque ela é tão hiperestimulada para que aquelas conexões sejam feitas, que às vezes a mãe dele só precisava tomar uma B12. Sim. E me fala uma coisa, a Karen também pode falar aqui. Quando a gente fala até sobre esses bebês que são amamentados, que eles são mais evoluídos e tudo mais, eu realmente concordo, porque eu só estudo isso, né? Quanto à questão do ácido fólico, que antigamente se tomava muito ácido fólico antes do período, né? Vou engravidar. Certo? Era o preparatório. O protocolo para a parte cognitiva, neurosensorial. Não era isso? Né? Deficiência do sistema nervoso central até, né? Na verdade, mielomeningocele, coisas mais sérias. Isso, eram coisas mais sérias e tal. Depois veio... São muito, né? Depois veio um estudo dizendo que esse excesso, tá? Poderia ser esse excesso de ácido fólico que estaria gerando essas crianças com essas deficiências, com essas dificuldades, com essas patologias. Isso é fato? Mas eu vou te dizer que isso tem tudo a ver com o que eu expliquei agora desse processo digestivo da vitamina B12. Porque tanto o ácido fólico quanto a vitamina B12 precisam do mesmo cara para ser metabolizados e absorvidos. Por isso que eu te perguntei, porque eu quero que as pessoas
consigam entender, Aham. tá? Porque, assim, as pessoas, elas entendem ou isso ou aquilo. Aham. Não conseguem entender que cada indivíduo é um indivíduo. Há necessidade de você trabalhar. Por exemplo, eu vou em você vai trabalhar comigo, Uhum. tá? E é individualizado o meu Totalmente. tratamento. Aham. É isso mesmo. Entendeu? É Então totalmente não é a mesma dosagem minha de Não, B12, e nem a de do ácido vizinho. fólico, É, da dela, com certeza. tá? Então, Então- assim, é isso que eu gostaria que você Sim. deixasse bem claro, Aham. tá? Que, assim, os tratamentos, não adianta pegar a receita da colega. Não, nunca. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos dentro da Você universidade. concorda comigo? Completamente, Que completamente. a gente vê isso em até papo dentro de próprio consultório. Sim, completamente. Eu falo isso muito com os meus alunos. Eu falo pra eles, gente, hoje em dia, a receita do profissional de saúde, a prescrição do profissional de saúde, ela perde pra prescrição da vizinha, que às vezes nunca fez nada. Às vezes a vizinha já teve 19... convincente, ela é mais convincente. Às vezes a vizinha já teve 19 abortos diferentes, a menina tá tentando engravidar, escuta o que a vizinha tomou. Sabe? Não tem diferença. Tem totalmente diferente. Fantástico. É Uma isso coisa mesmo. é uma pessoa que teve uma dificuldade, outra coisa é uma pessoa que tá tentando a primeira experiência. São coisas diferentes. Mas voltando no seu assunto, assim como qualquer medicamento, o suplemento também tem risco. Sim. Não é porque ele é vitamina que ele não é problemático, Sim. sabe? Então, é claro, eu preciso de doses muito grandes, preciso de um tempo de exposição muito grande para isso gerar um problema. Tá. Mas não é errado. Uhum. E chegando nesse ponto de, o excesso do ácido fólico que pode ser que desenvolveu este processo de, sei lá, vamos chutar algo, um autismo numa criança. Sim, realmente, esse excesso aconteceu na mãe. A mãe tomou demais esse ácido fólico e nunca foi metabolizado. Por conta de todo aquele processo que eu disse Sim. lá da vitamina B12, Sim. que eles pegam a mesma enzima metabolizadora. Então, esse ácido fólico nunca chegou na criança, basicamente. O mínimo do mínimo do mínimo. Então, a gente precisa pensar que talvez a grama do vizinho seja mais verde porque é de plástico e não funcione de verdade. Uhum. Então, realmente, esse excesso pode acontecer porque é uma substância que está vindo para dentro de um organismo e realmente eu posso ter essa criança com um desenvolvimento eu falo com elas deficitário. também muito assim, quando eu vou ensinar, né, a leitura do exame, que acho que você também fala para os seus alunos. Muito. Aquele exame, ele reflete o que está no seu sangue, não reflete o que está dentro da sua célula. A gente tem uma ideia. Para ele entrar dentro da sua célula, você precisa de receptor bom, você precisa de metabolização, mitocôndria, não está em estresse oxidativo, blá, 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 blá. Então, você tem um norte apenas, né? O que está no seu sangue indica que o que produz aquilo está funcionando, apenas isso, né? Ou que chegou o que precisava chegar, mas não quer dizer que ele está funcionando. Para a gente saber se está funcionando, são outros exames de outras formas, né? Inclusive sintoma, né? Inclusive, Sim. muito Inclusive, mais sintoma, né? sintoma. Na verdade, A hoje em dia é a clínica. A clínica é soberana, Porque esses gente. outros Não exames adianta. são caros, né? São Muito. exames salivares, urinários ou até genéticos que seja, que são muito caros São e muito inacessíveis. caros, exatamente. E assim, a gente tem que entender também que é tudo parte de um processo. E eu, pelo menos, gosto muito de ouvir o feedback, a doutora também trabalha muito com isso, do feedback da pessoa. Uhum. Para mim, principalmente, e eu acredito que a doutora também, o mais importante é a gente entender se isso realmente mudou a vida desse paciente. Entendo. Até a forma com que ela dorme, Uhum. a forma com que ela evacua, quantas vezes ela vai ao banheiro, Uhum. como ela menstrua, se o volume no início da menstruação dela, que a gente tá falando de tentantes, né? Se o volume inicial da menstruação dela é alto, é baixo, é médio. É alto, mas alto pra quem? Uhum. Alto comparado a quê? Quanto tempo ela fez uso de pílulas anticoncepcionais Sim. isoladas ou combinadas que geraram... Será? Uhum. Tem pacientes que chegam pra gente com o uso de 18, 19, 20 anos de uma mesma pílula anticoncepcional. E aí você pergunta, como é seu fluxo menstrual? É ótimo. Quanto tempo você parou de tomar sua pílula? Nunca. Então você nunca menstruou o seu fluxo. Você menstruou o fluxo da pílula.
Você menstruou a pausa daquele hormônio. O teu você nunca conheceu. Se você parar agora, você vai se surpreender. E a gente sempre vem com com um desafio, né, doutora? Com desafio. Muito. É. E daí fazer Imagina. essa transição Não, é muito tem difícil. noção. minha cabeça aqui tá girando. Ótimo, eu gosto disso. Não, eu fico aqui, tô aqui imaginando quantos desafios, né? Sim. Muitos. E assim, querendo ou não, essa ausência de muitas coisas que faltam, a ausência de não ter um fluxo menstrual do teu corpo para você entender o que realmente como ele funciona, aí a gente tem um ponto muito importante, né? Porque as pessoas se perdem. Isso influencia, inclusive, da forma com que ela vai cuidar dessa criança no pós-parto. Porque no pós-parto, dificilmente a gente vai entrar com método anticoncepcional combinado. Geralmente usa-se os dispositivos, né? Então, aquela mãe, a partir do momento que ela olha e fala, meu Deus, esse fluxo menstrual não é o meu fluxo subiu demais. Não, filha, você só parou de tomar o seu remédio. Entendo. Sabe? Tudo muda. O corpo muda. Mi, e esses nutracêuticos nessa fase do puerpério, qual que você acha que é interessante também que eu acho que eu colocaria assim, né? Até não só de vitaminas, a gente falar um pouquinho talvez dos que ajudam a questão mitocondrial. De Você acha que é energia. interessante? Acho Até muito bom. mesmo para tentante, né? Colina, fosfatidilcolina, Sim, eu gosto coenzima muito. Q10. Coenzima Q10 eu acho que se fosse possível Na a gente água. podia tomar Coenzima, na água. Usar a coenzima Q10, gente, só para vocês saberem. A coenzima Q10 é uma parte muito importante das nossas células que ela basicamente comanda tudo. Tá? A coenzima Q10 basicamente comanda tudo. Então, se a gente tiver baixos níveis de coenzima Q10, poucas vezes a gente vai ter uma vida saudável efetivamente acontecendo. E no pós-parto, ela precisa de coenzima Q10 para ela, para a sobrevivência dela e para aquela criança. Para aquela criança, sim. Porque, querendo ou não, quem vai entregar esse nutriente para a criança é a mãe. Vai ser ela. Então, a coenzima Q10 é ótima. Eu adoro também o ácido alfa-lipoico. Excepcional para a produção de energia. Além de ajudar bastante no controle do peso. Gosto muito dessa ideia do ácido alfa-lipoico. Derivados de pimenta, por exemplo, dá pra gente fazer a utilização. Não precisa usar a capsaicina em si, porque para muitas pessoas ela é ruim, mas a gente pode ter derivados de pimenta que vão melhorar bastante esse processo de metabolização de nutrientes, absorção e ainda ajudar no controle do peso, que é uma grande problemática, né? Puerpério. Puerpério é complicado. É complicado. Acho que vocês veem, né? Aquelas mães que falam, doutora, eu só quero comer chocolate no meu cantinho em posição fetal. Exato. Todos os dias. E dá hoje falando em forma farmacêutica, fazer um chocolate Com que coenzima emagrece. Com coenzima Q10. Dá pra gente fazer muita Hoje coisa. dá pra fazer, né? Dá. Hoje o mundo, ele é pluralista, né? Muito legal, As formas né? farmacêuticas são ótimas. Que eu amo com chocolate, gummy, creatina em gummy agora, Maravilhoso, que tá, né? A creatina é um ótimo suplemento também para esse pessoal, bom, né? né? Eu tinha até Nessa esquecido fase. dela. A creatina, muito bom. A creatina é ótima, vai controlar índice glicêmico, vai melhorar a musculatura, não vai ficar flácida no pós-parto. Vai ajudar cognitivo, né? E agora Cognitivo. tá tão facinho, né? Tá, em gummy, delícia. Gostinho de tangue de morango, de uva. De Fica tudo. ótimo. E acho que é legal, Mi, a gente finalizar assim, falando muito desse critério, assim, pra gente, que a gente tem, eu percebo muita dificuldade, assim, aonde a pessoa vai mandar, a indústria farmacêutica é um pouquinho diferente da farmácia magistral, de manipulação, porque a magistral, ela individualiza doses que a gente não tem, ou até nutracêuticos que a gente não encontra em larga escala na farmácia industrial. Isso. E se você pudesse dar uma dica, ela pode fazer em qualquer farmácia de manipulação? Ou você pode... Eu posso escolher uma farmácia de manipulação de confiança? Como que uma pessoa leiga pode escolher que aquela farmácia tem uma boa molécula ou que ela está respeitando algumas coisas? Ótima pergunta. Ótima pergunta, doutora. Isso é uma coisa que eu escuto, assim, de muita gente, inclusive no Instagram. Eu preciso muito que os meus pacientes... que a gente vai ter que... Faz um corte. Porque, assim, os meus pacientes realmente... quando lá vou eu, aonde que eu vou fazer, né? Então, assim...
eu tenho a Gi, então eu mando pra Gi, sabe? Então, em quem eu confio, porque eu não consigo, é difícil a gente... É difícil. Eu entendo o medo de vocês. Você entendeu do que eu tô falando? Eu entendo porque eu já vivi o lado de lá e vivo o lado de cá agora, que é de quem indica, né? Quem prescreve. O ponto inicial é que toda vez que a gente vai escolher uma farmácia de manipulação, ela nunca deve ser por preço. Por quê? Apesar de todas terem fornecedores em comum, né, eles compram no mesmo lugar, é um mercado muito fechado, é bem categorizado, vamos dizer assim. A gente precisa entender que o que vai fazer aquele medicamento funcionar, aquela preparação funcionar ou não, vai ser a qualidade do serviço prestado. E quando eu digo isso, quer dizer o quê? A moça que me atende, ela é legal? Não. O definitivo e o que vai fazer com que a gente melhore essa escolha primeira coisa, qual é o método de pesagem que a gente tem dentro dessa farmácia? Eu trabalho com pesagem computadorizada. Ótimo, aí a gente confia. Eu não trabalho com pesagem computadorizada, a minha é hipotética. Quem me garante? Se essa balança estiver descalibrada, ela não vai pesar 0,1, ela vai pesar 0,19. Isso é ruim? Dependendo do que for, Sim. É péssimo. Hormônio, por exemplo, 0,01 mata uma pessoa. Exato. Então, quando a gente fala de farmácia de manipulação, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para quem nos atende qual é o seu método de pesagem? Eles vão estranhar super que você perguntou isso. Mas por quê? É porque eu quero saber. Legalmente, eles podem te contar. Não é um segredo industrial, né? Porque toda vez que a gente fala de farmácia de manipulação com metodologia de pesagem computadorizada, é um processo igual ao da indústria. Exatidão em dose. E quando a gente fala de personalização, as doses também têm que ser personalizadas, exatas. Então, se eu coloco 200 miligramas na sua prescrição, 201 já vai me atrapalhar. Se na dela eu tenho 194, 196 não vai me agradar. E isso varia muito, né? Claro que toda vez que a gente coloca uma tecnologia, esse custo acaba subindo, mas faz com que a gente consiga facilmente identificar aonde a gente vai otimizar. E é bom também entender que dentro de qualquer farmácia de manipulação, a gente tem um farmacêutico. É obrigação legal do farmacêutico te atender como prescritor e te atender como paciente quando a gente fala sobre o processo de manipulação. Então, ele tem que te ajudar. É obrigação. E se o paciente, não, desculpa, se o farmacêutico recusa-se a dar esta orientação e essa ajuda, ele pode responder um processo ético no Conselho Regional de Farmácia. Hoje, o que eu levo em consideração é isso, né? Eu conheci o Miguel assim. Na época que eu conheci, era o único representante de uma indústria, de uma farmácia de manipulação que ia prestar contas sem eu pedir, né? Então, eu visitava o médico, prestava conta das medicações, dos tratamentos que eles tinham, as plantas que tinham comprado recentemente, como a preocupação que eles tinham em manipular aquilo para que aquilo chegasse no sangue, que funcionasse tal coisa. Enfim, prestava conta de tudo. Eu falava, gente, mas vem aqui, né? Não tô pedindo nada, só por prestar conta, para mostrar a chatice de todos os níveis, né? Que tinha. Ele falava, caramba, esse povo aí é bom. Enquanto que as outras não, né? Então, meu critério de escolha foi isso, essa preocupação em apresentar contas, sabe? A farmácia apresenta essas contas todas para que a gente se sinta seguro. E para quem prescreve, isso é muito bom. Porque um paciente bem tratado, ele vai ter resultado. Sim. O paciente que tem resultado, ele volta. E quando ele volta, ele não volta sozinho. Ele volta com mais família. 2, 3, 4, 5 pessoas, sabe? Às vezes você atende uma mãe, que depois vem e traz a filha, que depois vem e traz a sobrinha, que depois vem e traz a avó. É uma cadeia. Então, a gente, dentro do consultório, a gente aprende a atender bem um paciente. A farmácia de manipulação é continuidade. Se ela não for à altura do seu atendimento, ela não é uma boa farmácia. Sabe? Entendi. E pro paciente também. Mas é caro. Poxa, será? Quanto tempo você demorou para que essa deficiência aconteça? Às vezes o barato sai caro, né? Sai. E a gente sabe, né, que nem todo mundo é igual e a gente precisa de um critério de escolha muito grande. Sim.
Perfeito, Mi. A gente trouxe um presente pra você. Ah, que chique essa sacola, gente. Olha. Espero que você Muito goste. obrigado. Muito obrigado. Ah, é tão bom estar com você. Chame mais vezes. Eu gosto de Claro. vocês sabem que eu gosto de falar, né? Vocês, se E a vocês gente tiverem gosta- dúvidas, também escrevam pra gente. Por favor, traz o Mi escrevam. pra falar sobre as dúvidas, né, de vocês. A gente porque tem tinha que muita coisa fazer, eu ainda. acho que eu devia pegar essas duas aqui, a gente fazer no Instagram uma caixinha de perguntas pra gente Vamos. responder. Vamos fazer agiliza um isso dia? pra gente, hein? Vamos fazer um dia? Vamos. Faz, Nós Fernando. três juntos. Fernando, Nós vamos. três Cada uma juntos. cada um responde um, a gente vai replicando. Fechou. Vamos. Vamos. Vai ser divertido. Desafio, hein, Fernando? Hein, Fernando? Manda ver, hein? Cria as perguntas segundo lá, hein? insight do dia. Já tivemos um aí da cozinha e agora o do Mi. Eu dormi, Vamos fazer. Certo? Obrigado, Combinado? meninas. Obrigada. Muito obrigada. Chamei Até mais. a próxima, gente. Tchau, Vou gente. chamar Obrigado. mais. Olha aqui, Ai, ó. faltou a Assim, carta. ó. Glória. Faltou a carta. Gente, voltando aqui, esquecemos as cartas. Que cartas são Ninguém essas? sai daqui. Essa carta a Sem gente vai tirar. falar o que vai acontecer na sua vida no próximo ano. No próximo ano? Não pode ser no semana que próximo- vem? Semana que vem, amanhã. Não é o que fala pro pessoal de... É você que lê. Eu o que pessoal leio? da cá. Ai, Tem a ver com misericórdia. o que a gente O Eu que não gosto dessas concretiza coisas. o que você acabou de falar. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu não gosto dessas coisas. A resposta está sempre por perto. Está dentro. Você conhece o caminho. Nossa, que chique. Nossa, Viu? E você falou Ó. que tinha medo? Ó, Âmago. eu conheço o Âmago. caminho. Você tá Chique. vendo? Nossa, e você ainda ficou poderosa, hein? preocupado? Tira a Chique, foto né? do Mi com a carta, que essa carta é boa. Vou ler a minha. Coragem. Sonhar é compreender o nosso real tamanho, entender que o nosso poder não tem limites. Atire sua fé, acione suas asas. Eita, Tire como os pés voa. do chão e viva a realidade do que quiser, sempre que desejar. Ó, Adorei também a minha. Tá vendo? Viu? qual é a sua? A minha Coloca compreensão. aqui, amiga, Um dela dia você aprende que apego é algo bem diferente de conexão. Total! É isso Gente. mesmo. Apego é algo Peraí diferente. que eu, porque eu acho que eu até sei onde é que tá essa carta aqui. Tá? Na hora do almoço que a gente conversou. Conversou isso aqui na hora do A almoço. cara dela. A cara dela. Aqui, ó. Fê. Muito legal. Âmago, coragem, Muito compreensão. obrigada, viu? Imagina. Ai, Obrigado, Um beijo gente. no seu coração. A gente não volta mais, hein? Só na Beijos próxima lá, agora. Tchau.